Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Chave Mestra Podcast. Gente, nós estamos aqui no maior evento literário da América Latina. O maior evento literário da América Latina. E nós estamos, Bienal de 2024 aqui em São Paulo. É esse clima, vocês estão vendo. Pessoas passando, pessoas adquirindo livros, pessoas buscando por conhecimento, e isso é vida, isso também é literalmente procurar por crescimento. Então, nossa entrevistada de hoje no nosso programa é uma pessoa que vai somar muito na sua vida. Pode ter certeza que ela vai trazer muita clareza. Ela é autora do Recebendo Vida através da Palavra, volume 2. Eu tô aqui com a Kamala Salles. Satisfação, minha amiga. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Diretamente do Rio de Janeiro. Exatamente, do interior do Rio. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto super honrada de participar do maior evento literário da América Latina. Então, assim, estou muito, muito feliz, muito honrada. E, como você falou, eu sou Kamala Salles. Eu atuo como gerente geral de agências de um grande banco brasileiro. Sou mãe, casada com um venusiano, que tem um nome também diferente, né? Assim como o meu. Tenho 2 filhos lindos, o Noah, de 5 anos, e o Ethan, de 2 anos. Fantástico. Então, eu creio que muitas mulheres vão se identificar aqui. Trabalho, casamento, filhos. É uma vida, né, bem desafiadora, mas muito gratificante. Verdade, não é fácil, né? Não. São tantos papéis, né, Kamala? Muitos papéis. É verdade. E ainda mais agora que eu estou iniciando essa jornada, né? Eu iniciei essa jornada de autodescoberta já há algum tempo na minha vida. Sim. E estou vivendo agora o extraordinário de Deus, conhecendo coisas novas. Vamos falar bastante sobre essa jornada da autodescoberta, né? Legal, que inclusive legal. É o seu capítulo no livro Recebendo Vida através da Palavra, e ficou muito bem escrito. Parabéns. Obrigada. Sabe o que eu achei interessante? Você faz o link, né? Dessa questão da autodescoberta, do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, mas linkado também com a palavra, linkado com esse crescimento da inteligência, que a inteligência espiritual traz para todos nós, né? Exatamente. E como é que isso chegou na sua vida, Kamala? Conta um pouco pra gente sobre a sua jornada de autodescoberta. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 16 anos, porque eu tive a necessidade financeira, né, da minha casa, e quando eu comecei a trabalhar, eu era uma jovem que tive muito pouco acesso à leitura, né, a conhecimento de um modo geral. Mas o trabalho me proporcionou uma forma de enxergar a vida diferente. E através do trabalho eu comecei a conhecer mais sobre desenvolvimento humano, sobre pessoas. Tomei o gosto, né, de lidar mesmo com pessoas. Hoje eu sou gestora e de uns 2 anos para cá, eu comecei a investir mais no meu autodesenvolvimento, porque muitas vezes a gente acha que a gente se conhece. E no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a gente entende que essas conquistas, elas acabam se tornando verdades na nossa vida, e a gente começa a achar, criou-se um rótulo. Por exemplo, a Kamala é a gerente do banco. Eu que moro no interior, né? As pessoas olham, a Kamala é a gerente do banco. Então, eu comecei a ver que eu não sou a gerente do banco, eu sou a Kamala. Então, através da Bíblia, né, da Palavra de Deus, eu comecei a entender que precisava haver uma sinergia entre a minha vida pessoal, né, a minha vida profissional e a minha vida espiritual. Então, eu preciso cuidar do meu cognitivo, das minhas emoções e da minha vida espiritual. Interessante que as pessoas vão querendo nos rotular pelo que nós fazemos, né? Exatamente. Mas o segredo está exatamente em olhar para essa identidade, quem você realmente é, né? Exatamente. E descobrir a sua verdadeira identidade é o principal ponto. Sim. E por mais que a gente ache, né? Eu descobri minha identidade, ok. Entendi meu propósito de vida, é isso que eu falo aqui, entendi meu propósito. Sim. Só que é uma jornada que ela não tem fim. Você sempre vai se descobrindo, entendendo que muitas vezes atitudes como orgulho, por exemplo, ele pode, é um sentimento que você tem baseado nas suas crenças do passado, né? Traumas, e que através da vida espiritual, né? De uma vida com Deus, você consegue ter a cura necessária. E aquele versículo que fala, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É só assim que a gente consegue vencer o nosso eu e seguir adiante.
Fantástico, fantástico. Eu vi que você colocou aqui sobre a importância de não olhar apenas para suas metas, né? Mas como se fosse tipo uma ação indo na busca de algo simplesmente pelo material, mas uma busca no sentido interno, né? De olhar muito mais para dentro, que é essa jornada que você falou sobre a identidade, né? Exatamente. E como é que a pessoa que nunca teve acesso a isso pode se conectar com um tipo de conteúdo como esse, que de repente transforma a vida dela? Como é que uma pessoa que nunca viveu isso pode trazer isso na prática, Kamala, para você? Então, vou dar um exemplo aqui das Olimpíadas, tá? Sim. Muitas vezes nós que somos telespectadores, né, que estamos acompanhando aquela pessoa profissional do esporte, a gente entende, a motivação dele é o ouro. E realmente, a motivação, vamos lá, vamos ganhar o ouro. Porém, a jornada, ela é mais importante do que o fim dela, do que a recompensa, que eu falo, né? Eu tenho uma meta, que é ganhar o ouro. Mas essa jornada, ela é o que faz a gente crescer. É igual, também vou dar um outro exemplo, quando você se prepara para o casamento, né? Eu me preparei para casar 1 ano antes. Esse 1 ano, ele foi tão mais gostoso do que o próprio dia, né? Sim, sim. Quando você chega e fala, puxa, mas foi tão bom preparar, escolher o doce, escolher o vestido. Então, a jornada, ela é mais importante do que o fim dela. Fantástico, com certeza. E olhar para um resultado apenas como se fosse assim, um único momento, você deixa de apreciar toda a construção, né? Deixa de apreciar exatamente como foi o seu crescimento ao longo da jornada. Porque nós aprendemos muito ao longo da jornada. Muito, muito, muito. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não cito no livro, mas quem me acompanha nas redes sociais vai conseguir ouvir melhor sobre isso. É um momento em que eu fui transferido. Trabalhava no interior, na minha cidade, trabalhava perto de casa. Quem é de São Paulo já está mais acostumado com isso, mas não, eu não. E quando eu fui transferida, eu fiquei 3 anos trabalhando longe, já era casada e via meu marido só aos finais de semana, não tinha filhos ainda. Mas esses 3 anos foram muito penosos para mim, porque por mais que eu soubesse que esse tempo ia passar, que era um período de aprendizagem para mim, que eu tive contato com outras pessoas, eu sofri durante os 3 anos, chorando, sofrendo. Por que eu tô aqui? Eu poderia não estar, mas eu sabia que sofrer não adiantava. Hoje, com a maturidade que eu tenho, e aí eu falo para você, mulher, que às vezes acha que tá passando por um momento tão desafiador da sua vida, mas você tem a certeza no seu coração, Deus já confirmou no seu coração que vai passar. Descanse, aprenda a descansar e aprender a aproveitar cada aprendizado que Deus tem permitido nessa jornada. Olhar para o aprendizado faz você dizer assim, peraí, esse problema ele quer me ensinar algo. Exatamente. E parece que as pessoas, enquanto não aprendem com os desafios, com os problemas, parece que aquilo fica meio que voltando, né, Kamala? Não, parece que não. Um loop. Parece que vai retornar na esperança de que você aprenda. Exatamente. Mas se essa pessoa não se coloca com essa humildade que você falou... Com certeza. E eu vejo muito o amor de Deus nisso, né? Porque Ele não desiste de nós, em momento algum. Ele, por mais que você tá ali naquele looping, né? Naquele ciclo, você erra, Deus te dá uma oportunidade, aí você vive ali naquele ciclo reclamando, murmurando, mesmo assim, no final das contas, Deus te dá livramento, te dá vitória. Aí quando você se vê na mesma situação novamente, porque Deus está te dando mais uma oportunidade. A pergunta que eu gostaria de fazer aqui, né, para os nossos telespectadores é: até quando? Até quando? Eu creio que Deus tem chamado grandes homens e mulheres para viver uma vida, um tempo novo, de transformação, de dentro para fora. Mas uma transformação onde você se conhece, onde você sabe quem você é. Então, queria te fazer esse convite hoje, aproveitar essa oportunidade, né? Kamala, e quando é que foi a sua virada de chave? Qual foi esse momento da sua vida que você disse assim, peraí, uma carreira como gestora... Preciso virar o jogo, não é só isso, tem algo mais. Como foi a sua jornada? Eu sempre soube que Deus sempre abriu as portas para mim, né? Do meu trabalho, meu casamento, meus filhos. Mas a partir do momento que eu comecei a orar, colocar diante de Deus, que eu senti um vazio. Sim. Mesmo tendo tudo, né? Atendendo minhas necessidades, eu senti um vazio, que eu tinha a necessidade de viver o propósito que Deus havia desenhado para mim.
E eu comecei a orar e a meditar na palavra, e Deus começou a me mostrar o quanto que eu ainda precisava mudar e ser transformada. Então, eu comecei a fazer treinamento. Eu fiz um treinamento de inteligência emocional que fez toda a diferença para mim, me deu um novo norte. Fiz uma formação em coach também, hoje eu sou life coach. Bacana. E pretendo seguir nessa jornada aprendendo ainda mais, né, investindo no meu autodesenvolvimento. E tudo isso abriu a minha mente para que eu começasse a enxergar não só o final, né, o resultado. Por exemplo, eu ganhei agora uma viagem internacional do meu trabalho, né, eu me sinto vitoriosa, mas nada disso é o que faz os meus olhos brilharem mais. Sim. O que me faz brilhar é ver a transformação na vida das pessoas, o quanto eu influenciei meu colaborador, o quanto eu consigo incentivar ele a mostrar que ele é capaz, que ele pode conseguir o que ele quiser na vida dele. Basta ele acreditar em si mesmo e seguir em frente. Eu acredito muito nisso, que a melhor forma de você ajudar pessoas é inspirar essa pessoa. Exatamente. Né? E isso, através do desenvolvimento pessoal, através do autoconhecimento, a gente vê isso muito na prática, né? Porque quando você cresce, todos os que estão à sua volta veem esse crescimento e querem também, de alguma maneira, como é isso? O que aconteceu com a Kamala? Né? Exatamente. É outra pessoa. É outra pessoa. Você está vivendo esse momento. Eu estou vivendo esse momento. As pessoas estão assim, nossa, mas você está diferente, né? O que está acontecendo com você? Eu falo, hoje eu me conheço. Olha. É só a resposta que eu dou. Hoje eu consigo dar a certeza. Eu conheço a Kamala. Eu sei que Deus eu tô vivendo o plano original de Deus para minha vida. Esse é a autodescoberta, né? Se conhecer. Essa né? É a grande jornada da autodescoberta. E o que impede uma pessoa de viver isso? São as crenças. Muitas vezes a gente não acredita na gente. Crença de identidade, crença de merecimento, crença de capacidade. Porque o medo, né? O medo, ele é importante. Todos os sentimentos. A gente tem esse filme agora, Divertidamente, que é super bacana. Então, todo sentimento é importante na medida certa. Mas você saber que você é capaz, independente do que você viveu. Muitas vezes que a gente viveu no passado, às vezes uma rejeição do pai, de uma professora. Eu vivi isso, uma rejeição na escola. Olha. Então, eu nunca me senti capaz de ler, de escrever, de palestrar. Hoje eu palestro também, de poder influenciar pessoas. Então, se eu conseguir vencer isso tudo, você também consegue, tá? Eu queria te inspirar, te motivar aqui. E a gente estava falando tanta coisa que eu acabei me perdendo, mas eu acho que o que nos impede, voltando aqui ao assunto, né? O que realmente te impede e me impediu durante muitos anos foi essa crença de capacidade, de merecimento. E eu queria dizer para você que você merece muito e que você é capaz. Comece com o que você tem, mas não se acomode, né? Invista no seu autodesenvolvimento. Qual a relação que você vê sobre essa união, né, desse desenvolvimento pessoal, passando também pela inteligência espiritual, que você aborda no seu capítulo diversos versículos, e você fala aqui muito claramente que a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que superaram esses desafios através da fé e da ação. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui de Davi, né? Sim. Davi era um homem, como a gente diz, pequenininho, né? Tão assim, improvável. Os seus irmãos e as pessoas não acreditavam nele. Quando ele chegou lá, né, para poder conversar com seus irmãos e interessado em saber por que Israel não estava avançando, quem era o grande vilão, né, o filisteu. E quando ele se mostrou corajoso, ele tinha muitos motivos para desistir ali. Ele era pequeno, mas ele passou pelo processo. Qual foi o processo? Ele venceu o urso, ele venceu o leão. Então, muitas vezes a gente acha que o que a gente está vivendo é em vão. Não. Tudo tem um propósito. É a preparação, né, para os grandes momentos que você vai precisar estar capacitado. E aí, como é que você vai se mostrar capaz, uma vez que você nunca viveu experiências que te forjou? Com certeza. E um exemplo, né, de que Deus usa o que você tem. Aquela armadura, né, que Saul deu para ele, não servia para ele. Sim. Mas ele tinha uma pedrinha, uma funda, né?
e ele conseguiu utilizar a ferramenta que ele tinha, que ele já era adaptado para poder vencer o gigante. Então é assim que você vai vencer o gigante, o primeiro gigante da sua vida, é usando as armas que você tem. A questão é que muitas pessoas não fogem desses desafios. Tipo assim, eu vou fugir do desafio. Né? Eu vou para um lado que eu não confronto essa realidade. E pelo contrário, deixam uma grande oportunidade de amadurecer ao longo de tudo isso. Né? Nós seres humanos temos uma tendência de buscar atalhos, né? A gente não quer passar pelo processo que dói, né? Que machuca. A gente quer sempre dar um jeitinho. A gente chama, né? É um ditado assim que não é de Deus, mas é o grande jeitinho brasileiro. A gente não precisa disso, né? Nós somos mais... Olha aí, ó. Gente, nós estamos exatamente no maior evento literário da América Latina. Ai, que legal. Olha, eu vou mostrar aqui o livro para elas. Ai, que bacana. Muito bom. Na Bienal do Livro aqui em São Paulo. E eu tô aqui com a Kamala Salles. E nós estamos falando exatamente sobre como receber vida através da palavra. E nós estamos linkando exatamente com o livro da Kamala, que é o Recebendo Vida através da Palavra, falando sobre o capítulo dela, que é a jornada da autodescoberta, falando sobre a importância de você olhar para dentro e viver a sua jornada de crescimento pessoal. Com certeza. Então, é isso que nós estamos abordando aqui nesse episódio de hoje, tá? Exatamente. Então, Kamala, me fala uma coisa. Inspirado mesmo na palavra, literalmente na Bíblia, quem você acredita assim que foi uma pessoa que viveu na prática essa autodescoberta e conseguiu ter resultados fora da curva, assim, porque olhou para dentro e disse, espera aí, eu posso viver uma jornada de crescimento? Tem algum personagem da Bíblia que você olha e diz... A gente tem muitos personagens, né, na Bíblia que a gente pode... Quem você se inspira, assim, na Bíblia? Muitos. Esther. Fora Jesus, né? Lógico. Com certeza, Jesus. Com certeza. Vamos. A história de Esther é uma mulher forte, né? Que se descobriu ali e que foi corajosa em levar, mesmo diante daquela circunstância, tá? Num reino, né? Onde o povo dela era massacrado, né? Que era o povo de Israel. E ela foi usada por Deus ali, no meio daquele reino, para poder levar a palavra e fazer o seu povo vitorioso. A gente tem Davi, como eu citei aqui também, que é um homem segundo o coração de Deus, me inspira muito. A história de Samuel, né, que também teve uma linda jornada, foi um homem que foi destinado diretamente para viver, né, para o Senhor Jesus, um profeta. E temos muitas histórias inspiradoras, né? E também, eu acho que o mais bacana é que às vezes a gente pega, né, os grandes protagonistas da Bíblia, mas a gente tem sempre os coadjuvantes, que eles também são homens usados, né, por Deus. Por exemplo, Naamã, aquela menina que foi levada ali, que veio, né, do povo de Israel, que foi levada ali para o meio de Naamã, que servia um outro deus. Ela foi tremendamente usada ali para poder falar, né, de um profeta, né, de Deus. Enfim, eu acho que o que nós precisamos realmente é estar disponíveis, né, para sermos usados, e realmente levar para si, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não mais viva, mas Cristo vive em mim. Só que é muito fácil a gente falar isso, né? É viver. É viver, exatamente. Porque a gente vive um tempo de muito orgulho, nós somos muito orgulhosos. Eu achava que eu era uma pessoa humilde, uma pessoa que eu não tinha orgulho. Eu sempre ajudei as pessoas, eu sempre procurei fazer o bem, mas não basta. Às vezes o orgulho tá em você querer demonstrar ser uma pessoa que você não é. Ou que você mostrar para as pessoas, poxa, que eu venci na vida. Eu tinha muito essa necessidade. Porque como eu fui muito humilhada, eu queria mostrar para as pessoas que me viram sendo humilhada lá atrás. Hoje, nossa, como a Kamala venceu, né? Como ela é poderosa. Na verdade, eu não preciso disso. Por que eu preciso da afirmação, da confirmação das pessoas, da validação das pessoas? Você não precisa ser validado por ninguém. Você já é mais do que vencedor.
E nesse caminho de autodescoberta, você se fortalece nisso, de não precisar mais de afirmações de pessoas que estão fora do seu campo de relacionamento mais próximo, de fazer algo para poder mostrar para os outros, como a gente vê hoje na rede social, Exatamente. como é forte isso, né? De mostrar para pessoas que você nem conhece, né? Coisas que não são reais, para meio que criar uma aceitação e as pessoas te aceitarem de alguma maneira. Exatamente. E além disso, perceber também que você sabe dizer não. Que você não precisa ficar ajudando todo mundo. Exatamente. Afinal, também é um indício desse orgulho. De rejeição também. Um orgulho no sentido de superioridade tão grande que eu tenho que sair ajudando todo mundo, porque todo mundo precisa de ajuda, menos eu. Exatamente. Então, eu não peço ajuda, eu saio ajudando todo mundo. Exatamente. Né? Então, com certeza. Já se coloca num ar de superioridade, como você falou. É muito verdade, sutil, né? Essa questão do orgulho. Não dá pra ver o tempo todo. E eu posso dizer que o orgulho é a raiz de todos os males. Olha. Foi o orgulho que fez Satanás cair, né? Sim. Porque ele olhou pra si, ele era lindo, porque Deus fez ele lindo, perfeito, né? Mas ele olhou pra si e viu: nossa, eu sou maravilhoso. E eu sou tão bom que eu posso ser melhor do que Deus. Sim. E nisso ele caiu. Então, muitas vezes a gente acha que o inimigo é que coloca isso, e de fato ele está ao nosso derredor tentando tragar a todo momento. Mas nós somos nós precisamos ser o protagonista da nossa história. Então, eu preciso controlar os meus pensamentos, e o orgulho. Eu queria só dar um exemplo, algo que eu tenho aprendido. Eu achei que se eu estudasse coach, se eu estudasse inteligência emocional, que eu venceria o orgulho. Mas você pode identificar, ter a consciência do orgulho. E aí, numa situação, eu decido não ser orgulhosa em alguma atitude, mas o orgulho está dentro de mim. Ele só sai de dentro de mim a partir do momento que eu me esvazio de mim mesma e o Espírito Santo habita em mim. Somente assim. Nossa... Forte, profundo. Porque aí você se esvazia desse ego, né? Exatamente. O ego, você dá licença, pede licença ao ego e enche do poder do Espírito Santo. Exatamente. Aí o homem volta para uma essência, né? Esse sopro de vida com que certeza. Realmente move tudo. E me fala um pouco sobre as suas palestras. Você também faz mentorias, atendimentos? Sim, como eu falei, eu estou iniciando na verdade, eu estou em transição de carreira, né? E nesse momento da minha vida eu tenho procurado, apesar, né, do tempo, né, que a correria são filhos, marido, como eu falei, né, muitas vezes as pessoas olham pra gente: nossa, como você dá conta de tudo? E na verdade é o Espírito Santo que nos dá essa força para vencer. Sim. E aí, tudo dentro de um propósito, né? Tudo dentro de um propósito. Quando você não tá no seu propósito, aí você... É cansativo, isso vira um fardo pra você. Mas quando você tá vivendo o seu propósito, aquilo te alimenta. É a vida que você precisa para poder ter essa força toda. Exatamente. Digamos assim. Então, é a grande diferença entre você viver o seu propósito e você tá simplesmente agindo por agir. Quando você sabe o seu propósito, você tem paz nas decisões que você precisa tomar. Sim. Né? Mas importante, acho que muita gente tem a dúvida, né? Qual é o meu propósito? E eu tenho descoberto que o nosso propósito é único. Meu propósito é o mesmo do seu, que é o mesmo de outra pessoa. A gente vive, né, um tempo profético, e Deus tem nos chamado, como eu falei, a viver, a preparar a volta dele. Eu creio. Aí, ó, tá vendo? Muito bacana, né? Os leitores da Bienal passando, interagindo com a gente. Muito bom. É isso aí, muito bom. Muito bom. Sim. Então, eu creio que Deus tem nos chamado para viver esse tempo profético, né? E muitas vezes as pessoas de fora olham e falam assim: nossa, mas fulano só fala de prosperidade. Às vezes uma pessoa que é cristã fala de prosperidade, de vencer, de ter carro, casa, de viajar e de ter recursos mesmo. E acha que é ganância. Não é ganância. É uma ambição.
E faz parte de algo profético, porque o povo de Deus, ele vai ser próspero. E eu quero estar no meio desse povo próspero para viver a volta de Jesus, né? Então, você me fez até uma pergunta, eu me perdi um pouco, acabei entrando nesse assunto. Fantástico, você está falando sobre algo que tem total sentido, porque a gente está aqui na Bienal e a gente conversa com muita gente, a gente ouve várias formas de ver o mundo também, e as pessoas têm perguntado muito sobre isso, né? Mas como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu vivo esse meu propósito? Vocês falam muito de propósito. Como é que eu vivo? Gente, o propósito, não precisa você ficar procurando o propósito. Basta você ser luz, iluminar, ajudar pessoas de alguma maneira, tipo, transmite o que tem dentro de você. Você precisa ser pleno. Precisa ser pleno. E ajudar as pessoas a viverem essa plenitude. Sim. O que é a plenitude? É você viver... Não significa que você está isento de problema. Eu falo isso no meu capítulo. Não. Fantástico. Viver em Cristo não significa que você ficará isento dos problemas, das adversidades da vida. Elas virão. Mas quando você tem certeza do seu propósito, você fala, isso vai passar. Porque eu sei do meu propósito, onde eu vou chegar. E muitas vezes as pessoas esperam a resposta de Deus, porque eu ficava, Senhor, fala comigo, me dá clareza. Me fala pessoalmente, manda um anjo, levanta alguém, um profeta. E a resposta tá na palavra, porque quando você lê Apocalipse, você entende, né, o fim dos tempos. E muitas vezes as pessoas acham, o Apocalipse é que vai cair um meteoro, o mundo vai acabar. Como se fosse algo muito distante. E na verdade o Apocalipse é a revelação de Jesus. Sim. É a revelação de Jesus, é a volta dele e nós precisamos nos preparar para essa volta dele. Só que para que a volta dele aconteça, eu preciso colaborar. Lembrando que Deus, ele não precisa de mim, ok? Se eu não quiser, sempre ele vai levantar alguém que queira, tá? Sim. Mas eu quero estar... E estar atento aos sinais. Aos sinais. Estar atento aos sinais, porque o tempo todo Deus, ele fala com você através dos sinais, né? E são, às vezes, são pequenos detalhes. Com certeza. E em tudo. Aqui, muitas vezes, a gente olha assim, os nossos livros, vem um capítulo, nossa, Deus falou comigo. Exatamente. A gente está trabalhando no livro, está trabalhando na construção da obra. Exatamente. E aquilo ali impacta a vida de todo mundo, da editora, de uma maneira. Então, você pode ter certeza que o seu capítulo, ao ser trabalhado nele, ele já trouxe muita luz para muitas vidas. Né? Então, fala pra gente como é que foi você compartilhar um pouco do seu conteúdo no seu capítulo do Recebendo Vida. Como é que tem sido para você essa experiência de ser autora, de ser escritora? Eu tô, assim, surpresa com o que Deus está fazendo, porque eu creio que Deus, ele usou a chave mestra, né, a editora, para poder abençoar tanta vida de bilhões de pessoas que são os leitores. Sim. E também dos autores. Como Deus, eles têm, né, e vários outros autores colocaram à disposição de Deus, a editora foi usada para nos levantar, para levar a palavra para o Brasil e para o mundo. Então, eu creio que essa editora é muito usada por Deus e Deus usará ainda mais para levar a lugares inimagináveis, com certeza. E da mesma forma como eu me senti, uma improvável que recebeu esse convite maravilhoso para fazer parte e poder compartilhar um pouquinho da minha história e o que Deus tem feito comigo foi extraordinário. E até dando um link a uma pergunta que você havia me feito sobre mentoria, sobre palestras, hoje eu palestro em igrejas, né? Mas sempre focada na parte de cura emocional, rejeição, traumas, porque foi algo que eu vivi muito forte na minha vida. E fica uma dica para você também que não entendeu ainda onde que Deus quer te usar. Deus te usa acho que 100% das vezes, no lugar onde você mais sofreu, no lugar onde você mais se sente fragilizada. Primeiro ele te cura, depois ele te usa para curar outras pessoas. Sim. Então, isso é fantástico. É sobre isso que eu falo. Isso é fantástico. Pensando bem no que você está falando, imagina só que aquelas adversidades que a gente comentou no começo do podcast, elas serviram para a sua cura, para que você pudesse ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, por que não olhar para isso
Com certeza. Se apropriar, trazer isso como uma força para que você possa avançar e ir para uns outros níveis, né? Com certeza. São tantos níveis que podemos percorrer. Por que ficar parado naquela velha criatura? Por quê? Né? Então é necessário olhar para frente, né? Trazer para fora a sua melhor versão, com certeza. Você fala assim no seu livro, Recebendo Vida através da Palavra, volume 2. Gente, com fé e ação, superamos desafios. Encontramos propósito e vivemos a plenitude que Deus preparou para nossas vidas, né? O primeiro passo a gente precisa de uma direção de Deus, com certeza, e Deus dá sinais. A gente falou sobre isso aqui, né? Na verdade, eu estava até conversando com meu colega Ademar, que vai participar também do podcast aqui. E os sinais, eles aparecem. E você não pode ignorar os sinais. Mas como que você vai perceber os sinais? Através do Espírito. Se eu busco a Deus, se eu leio a palavra, se eu tenho uma vida com Deus, eu vou estar sensível para perceber esses sinais. E aí você já tem ali um sinal de que Deus quer te usar, você é uma pessoa comunicativa, né? E aí você tem as redes sociais, você tem outros canais de comunicação. E aí, por que não compartilhar, às vezes, uma palavra, algo de Deus? Então, primeiro ponto, eu preciso agir. A ação é fundamental. Quando você age, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho pessoas. Eu não tenho network, eu não conheço ninguém. Mas se você age, Deus coloca o chão. Fantástico, é isso. Então, eu ajo, Deus coloca o chão. Então, eu acho que essa frase, ela tem muito a ver com isso, né? Com fé, que eu busco, eu medito na palavra, eu tenho uma vida de oração e ação, né? Continua a frase pra gente aí, porque eu tenho uma memória. Com fé e ação, superamos desafios. É assim que a gente vence os desafios. Encontramos e vivemos, né? Propósito nessa jornada e vivemos a plenitude que Deus preparou para nossas vidas. Exatamente, que é a sinergia, né? E a própria palavra plenitude, né, já fala tudo, né? Você ser pleno em todas as áreas da sua vida, na sua família, na sua casa, né, no seu lar, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Quando você é pleno, você tem clareza e você é feliz, né? Claro que a felicidade, muitas vezes a gente está triste porque faleceu alguém da família. Sim. Como eu falei, durante a jornada aparecem situações. Aparecem desafios. Mas quando você olha para, por exemplo, eu olho para minha família e falo, nossa, como eu sou próspera. Sim. Não me falta nada, né? Eu posso não ter o carro do ano que eu queria, a casa que eu ainda almejo, eu não tenho ainda. Sim. Mas eu sou plena porque eu tenho uma família, não me falta o necessário e eu tenho filhos adoráveis que Deus me deu. Então, assim, a gratidão, exercitar a gratidão, né, em todas as fases da nossa vida para que a gente consiga cada vez alcançar um patamar diferente. E a motivação nunca deve ser ter a casa, o carro, vai ser consequência, porque eu vivo o propósito, eu influencio as pessoas e, consequentemente, isso vai acontecer de alguma forma. Fantástico. Kamala, quando a gente fala sobre o futuro, né? O que é que nós podemos esperar da Kamala Salas para os próximos passos? O que é que você tem do seu coração, assim, para conquistar 2025? Porque 2024, falta 3 meses para finalizar, estamos em setembro, na Bienal, que vocês estão vendo aqui. Mas e aí, para os próximos passos, o que você está projetando? O que você pode dar de spoiler para a gente? Coisa boa. A gente está com um plano aí bacana de lançar uma mentoria, tá? Boa. E vai ser muito bacana, porque a gente vai poder compartilhar essa experiência, né? E estudar, na verdade, a cura emocional, tanto de traumas e rejeições. Isso vai ser o foco. Vai ser só para mulheres, não? Para mulheres. Para mulheres. Para mulheres. Para mulheres. Você, mulher, que se sente fragilizada, que não se sente capaz, que tem que dar conta de tudo, mas precisa também de cuidado. Sim. Essa mentoria vai ser para você. Com certeza. Não é porque existem múltiplos papéis que você também não vai olhar para você, que é a protagonista desses papéis, né? Exatamente. Então, olhar para dentro, criar o seu caminho, trilhar essa sua jornada de autodescoberta para que você viva a plenitude. E aí sim, independente de qualquer coisa, você vai fazer tudo que você
Pode fazer, mas fortalecendo o seu ser. É isso aí, muda o jogo completamente. Com certeza. Porque exatamente, descobrindo sua real identidade. Eu vejo muitas pessoas que pensam que elas estão assim, por estar fazendo muita coisa, isso é produtividade. E é um grande equívoco, na realidade. Total. Tem muita gente que está correndo aí, agindo, ocupada na realidade, né? Com Então, certeza. atirando para tudo que é lado, mas... É que as pessoas estão perdidas. Sim. Eu já me vi perdida, sim, assim. sim, totalmente. Você quer fazer Também. tudo, você tá lá no Instagram um tempo que você poderia estar lendo a palavra ou lendo um livro, né, sobre autodesenvolvimento. Você tá lá passando um monte de reels e aí você escuta alguma coisa que você gosta e fala, eu vou colocar isso em prática. Você nem tem um motivo, nem clareza daquilo, mas aí você começa a tomar atitude aqui, aí faz outra coisa ali. E quando você se toca, você tá sobrecarregado, tendo que dar conta de tudo e perdido, sem entender o seu propósito e a razão do seu viver. Mas... E o caminho é pra dentro, né? E o caminho é pra dentro. O caminho é pra dentro. É se autoconhecer para viver essa plenitude que Deus tem para todos nós. Todos nós. Deus quer que nós vivamos essa plenitude, tá? Então não é só para mim, não é só para o Rogério, não é só para os colaboradores da editora, não. É para todos nós. Muito Toma bom. posse disso, independente do que você esteja vivendo hoje, na sua casa, sua família, com a vida dos seus filhos, se eles estão distantes. Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer que você se volte para dentro de si e que seja curada para viver essa plenitude. E com essa mensagem, a gente finaliza o podcast de hoje. Eu quero agradecer a Kamala Salles. Obrigado, gratidão. Obrigado mesmo por compartilhar a sabedoria que Deus tem colocado no seu coração. Tem enchido você disso e você tem transbordado. Isso é maravilhoso. Amém. Parabéns pelo livro. E que essa seja a sua primeira Bienal de inúmeras ao longo da sua jornada, da sua carreira. A gente fica muito feliz de ter você aqui, Kamala. E, é um grande prazer. Gente, acompanhe os próximos episódios, tá bom? Compartilha esse com as pessoas que você sabe que precisam ouvir tudo que foi compartilhado aqui, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês no próximo episódio.